Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 8ª aula. E na aula de hoje vamos aprender como verificar se o usuário e a senha está cadastrada no nosso sistema. Para quê? Para que a gente possa estar logando no sistema. Então, se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Vamos ao objetivo da aula de hoje. Vou clicar nessa forma. Então, aqui é o meu formulário. Essa é a primeira página do meu controle multipage. Eu deixei ela para quê? Para que a gente possa criar campos para informar usuário e senha e clicar em um botão para que eu possa logar no sistema. Então, eu poderia utilizar aqui um segundo formulário, onde eu poderia criar uma tela de login, mas eu vou utilizar a própria page desse controle multipage. Então vamos lá, vou fechar aqui esse form, desenvolvedor Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, o nosso formulário é esse, o FRM principal. Então, se observarmos, eu tenho a page 1, que o valor atribuído dela é o valor 0, eu tenho a minha segunda page, que o valor atribuído dela é o valor 1, e tenho a terceira page, que o valor atribuído dela é o valor 2. Então, as pages começam em 0, 1 e 2, a sua contagem, assim sucessivamente. Então, nessa primeira page, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar sobre ela, propriedades. Aqui na page, eu tenho uma propriedade chamada Picture, e observa que ela está como nenhum. Isso quer dizer o quê? Que eu posso inserir uma Picture e nesse momento tem imagem nenhuma nela. Então, vamos fazer o seguinte, vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos. Eu deixei aqui uma imagem, para que eu possa estar trabalhando com ela. Então, eu vou clicar aqui em abrir. Então, observe como ficou a minha imagem. E repare que vai ficar bem interessante o nosso projeto. Então, quando a pessoa clicar nessa imagem, que por enquanto nada faz, eu vou utilizar aqui objetos sobre ela. Quando clicar nela, a gente vai acessar ou não o nosso sistema. Então, se você observar, essa imagem eu já tenho aqui salva. E quem é apoiador do nosso projeto tem acesso a tudo isso que eu estou trabalhando nessa série. Tem acesso ao banco de dados, tem acesso aqui ao sistema que eu já criei antes de gravar esse vídeo. Então eu crio um arquivo, valido ele e depois de validado a gente vamos ensinar durante o vídeo, né? Então eu já criei um arquivo, quem é apoiador já tem acesso a tudo isso que você está aprendendo nesse momento, que é nesse arquivo aqui abaixo, que eu estou fazendo agora do zero, juntamente com você que possa estar me assistindo, e tem acesso a todos os arquivos auxiliares, imagens. O que eu precisar dentro do projeto eu vou salvando aqui. Quem é apoiador do canal tem acesso a tudo isso. E o valor é bem acessível. Se você ainda não for apoiador do nosso canal, é super fácil. Tanto na descrição desse vídeo como no comentário fixado tem um link. Basta você clicar e lá tem tudo bem explicadinho. O valor é super acessível. E claro, além de você ter acesso aos arquivos, você tem suporte aos nossos conteúdos. Então, não perca, venha ser apoiador também do nosso canal. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Exibir a minha caixa de ferramentas. Então eu vou utilizar aqui um rótulo. Eu vou utilizar o rótulo para contornar sobre essa imagem. Observe que ela vai ficar dessa forma. Mas aí o que eu faço? Eu vou aqui na sua propriedade, Backstyle está como opaco, eu vou trocar para transparente. Então agora sumiu aquela cor de fundo. Deixa eu só exibir aqui a minha caixa de ferramentas. Observe, acaba inserindo aqui objetos desnecessários porque eu estou com a seleção. Então deixa eu só exibir a caixa de ferramentas. Agora sim, saiu a seleção. E eu vou pegar aqui, deixa eu ver, caixa de texto. Então vou utilizar aqui uma caixa de texto para cá. Observe, deixa eu só validar essa caixa de texto e conforme ela fique interessante a gente replica para cá. Então o que eu vou fazer? Com essa caixa de texto eu vou deixar ela com o backstyle como transparente. E agora eu vou mudar para opaque, ou seja, perdão, eu vou mudar aqui o meu border style de none para 5. Então vai ficar essas bordas. E agora eu vou tirar para none, ou seja, vai ficar com essa cor de fundo. Se eu executar, observe, a minha fonte está pequena e ela ainda está comendo aqui o contorno da minha imagem. Então o que eu posso fazer? Eu posso diminuir aqui um pouco. Observe, aqui é mais a questão estética. Deixa eu só reposicionar aqui no meu top. Eu vou deixar aqui para 256. Só para reposicionar para que ela caiba dentro aqui do contorno. E vou mudar aqui a cor de fonte dela. Eu vou dar aqui um negrito e mudar para 16. Vamos aqui fazer um teste, só para ver como é que ficou. Ainda está comendo aqui um pouquinho o contorno. Deixa eu só
diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessa caixa de texto. Eu vou aqui na sua propriedade, ó, rate, que é a altura, deixar o tamanho de 20, ó. E agora eu vou reposicionar ela, novamente aqui no top. Vou dar aqui um 258. Acho que agora ela vai ficar bem no centro da minha imagem, ó. Mais ou menos conforme eu queria, ó. Depois a gente pode trabalhar melhor com isso aqui, para que eu não perca tanto tempo. Vou copiar ela, vou colar. Já entendemos mais ou menos como é que vai funcionar. Aqui é só questão estética. Você pode estar trabalhando melhor ainda com a altura, com a questão de largura, questão de fonte. E aqui, se observarmos, ó, a minha label que eu inseri em cima dessa imagem, que vai fazer função de um botão, tá, com texto. Deixa eu só remover esse texto, ó. Eu vou aqui na sua propriedade Caption, apaguei o texto. E agora, vamos só renomear aqui os objetos, ó. Eu vou chamar de txt login. Vou colocar um 2 só para diferenciar, porque é provável que eu já tenha um txt login na minha outra tela desse sistema. Esse aqui vai ser o meu txt, ó. Senha 2. Vou só corrigir aqui o texto, senha 2. Que é provável que eu também já tenha um txt na outra aba do meu form. E aqui vai ser a nossa LBL logar. Observe, ó. E agora vamos realmente ao que interessa, que é a programação. Deixa eu só executar, só para ver como é que ficou. Então a pessoa vai digitar aqui, por exemplo, o Gleibson, que é o usuário. Aqui vai ser a senha. E aqui ao clicar no login, ele vai fazer alguma coisa. Deixa eu só mostrar para você. Caso você não saiba, a gente pode aqui, ó, centralizar esse texto, ó. Deixa eu só localizar aqui a propriedade que permite isso. Vejamos aqui, ó, texto alignment, ou seja, o alinhamento do meu texto, ó, ele está left, ou seja, ele está à esquerda. Eu posso vir aqui e alterar para o center. E aqui na questão da senha, se você observar que eu digito e a pessoa vê a minha senha, eu posso vir aqui e ver aqui no password SHA, aqui, ó, é esse carinha aqui, ó. Eu posso colocar um caractere aqui, e o caractere que eu colocar aqui será o que vai aparecer para mim quando eu estiver digitando. Por exemplo, ó, as pessoas usam muito o asterisco. Se eu colocar um asterisco aqui, ó, no password SHA, o que vai acontecer, ó? Quando eu executar, aqui eu vou digitar, ó, meu nome, e aqui, ó, conforme eu digito, vai ficar o asterisco aparecendo. Então, como a gente está trabalhando com a validação da senha, por enquanto eu vou deixar aqui visível para que eu possa ver a senha que está sendo digitada e você também, ó. Então vamos realmente agora ao que interessa, ó. Duplo clique aqui na minha label. Então a primeira coisa que eu vou precisar será do nosso comando para fazer aqui uma ação na nossa base de dados. Então vamos só aqui na nossa tabela, ó. A nossa tabela se chama TBL User e eu tenho aqui o campo nome ou o campo login que eu vou trabalhar aqui dentro do nosso projeto. Só uma lembrancinha, essa primeira coluna da minha tabela do Axis, a renomeação dela começa em 0. Isso quer dizer o quê? Que essa coluna é a 0, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2, essa é a 3 e assim sucessivamente. Então quando eu colocar lá, por exemplo, ó, uma numeração lá entre parênteses, por exemplo, consulta 0, eu estou me referindo a coluna I. Se eu colocar lá consulta 1, eu estou me referindo a nome. Se eu colocar lá consulta 2, eu estou me referindo a login. Então vamos lá, realmente agora o que interessa, nome e login, é o que eu vou estar precisando. Então comando SQL, que é uma variável que criamos no início aqui da nossa série, na primeira aula. Entre aspas duplas eu vou passar aqui o meu select, ou seja, eu estou fazendo uma seleção. Eu quero quais campos? Eu quero todos, então eu vou colocar esse asterisco. O from, ele serve para indicar que tabela eu quero. Eu quero a minha TBL underline user. Se eu fizer somente isso aqui, eu estou fazendo uma seleção e trazendo tudo da minha tabela. Claro que eu vou trabalhando com a cláusula where. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu venho, coloco a cláusula where, ou seja, quando o quê? Como é o nome da minha coluna? A minha coluna lá, por exemplo, vejamos, deixa eu verificar aqui novamente, é a coluna login. Então eu vou comparar o login e a senha da minha coluna com o meu txt login e o txt senha. Então eu vou colocar aqui o login. Aqui após o login eu vou utilizar o operador like. E vou colocar o seguinte, ó, entre aspas simples e aspas duplas, eu vou concatenar com o meu mi.txt. Um segredinho, se você fizer isso aqui, colocar mi e ele não lhe auxiliar, é porque
essa estrutura anterior você errou algum caractere, certo? Então se eu tivesse esquecido aqui alguma coisa da minha estrutura, quando eu colocasse um i ponto, mesmo assim ele não seria reconhecido. Então vamos lá. Eu vou passar aqui o meu txt login concatenado, ó. Se observarmos, ó, aqui é aspas simples, aspas duplas, então aqui é ao contrário, ó. É aspas duplas, aspas simples e aspas duplas para fechar aqui a estrutura. Somente até aqui, ó, por enquanto. Então eu vou utilizar a nossa chamada para conectar ao nosso banco de dados e a nossa chamada para desconectar. E claro, a gente vai criar uma estrutura entre o conectar e o desconectar. Salvamos o que fizemos até aqui. E aí, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui de uma forma didática para que você entenda. Ó. Por exemplo, ó, se eu passar aqui, ó, consulta, que também é uma variável que criamos na primeira aula, e aqui eu vou passar a minha coluna. Então vamos lá, eu vou passar essa coluna aqui, login, ó. Então lembre-se, ó, essa é a 0, essa é a 1, aqui é a 2. Então, se eu fizer isso aqui, ó, login igual a 2. Se eu colocar aqui igual, o meu mi.txt login 2 e passar aqui um tempo. E se eu utilizar aqui, ó, msgbox, usuário cadastrado, não, usuário encontrado, vamos colocar aqui, ó, usuário encontrado. Ou seja, eu estou comparando a informação que está na minha terceira coluna da minha tabela do Axis comparado com o que eu está lá no meu txt login. Se eu utilizar aqui um else, ó, um end if, então se eu pegar isso daqui, digamos que eu digitei um usuário que não foi encontrado, então usuário não encontrado, não sei se vai funcionar, a gente vai aqui aprender passo a passo e a gente vai trabalhando com a estrutura, ó. Então deixa eu executar. Então vamos lá, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui um usuário primeiro que eu saiba que tem na minha base, ó, o Nel. Então se eu vim aqui, ó, colocar Nel, por enquanto, se você reparar, eu ainda não estou pegando a senha, só o usuário. Então se eu clicar aqui no login, ó, usuário encontrado, ó, ou seja, ele encontrou o Nel lá na minha base de dados, ó. Eu quero fazer passo a passo para você entender a lógica, ó. Vou dar aqui um OK. Agora se eu digitar aqui Gleidson, eu acho que o Gleidson não está nessa base. Deixa eu só verificar aqui, ó, para que você veja. Ó. Aqui no campo login, ó, não tem nem ninguém com o nome Gleidson. Vamos ver o que acontece. Se eu clicar aqui em login, ele vai dar esse tipo de erro, ó, nenhum registro atual. É provável que a gente consiga fazer aqui um tratamento para driblar essa situação. Mas por que eu fiz dessa forma? Eu fiz para que você veja por que agora eu vou fazer de uma outra forma para evitar esse tipo de erro, ó. Porque aqui no caso deu um estouro porque eu não consegui montar a estrutura SQL para acessar a nossa base de dados quando não tem usuário na nossa base de dados. Então basicamente foi esse tipo de erro que ocorreu aqui, ó. Observe, ó. Erro em tempo de execução 3021, nenhum registro atual, ou seja, não encontrou nenhum registro com esse nome. Então aqui a gente vai utilizar o EOF e eu vou colocar EOF igual a true quando esse registro não estiver na minha base de dados, EOF igual a false quando ele estiver na nossa base de dados. Então você já entendeu por que dessa forma que não funciona. Eu vou deixar aqui comentado até para questões didáticas, para quem estiver utilizando aqui o arquivo auxiliar. Então o que eu vou fazer agora? Observe, ó. Eu vou utilizar aqui um if. Vou chamar aqui o meu consulta, novamente. Ao invés de eu passar esse entre parênteses 2, eu vou passar o ponto EOF. Então lembrando, quando eu colocar EOF igual a true, isso quer dizer o quê? Que esse carinha que eu passar aqui como parâmetro, o txt login, ele não está na minha base de dados. Então, ó, se o meu consulta.eof for igual a true, eu vou utilizar novamente aquela mensagem. Deixa eu aproveitar e copiar essa mensagem que está aqui, ó. Copiei e colei aqui. E como ele não, perdão, aqui é no caso não encontrado. E para não dar aquele tipo de erro, o que eu vou fazer, ó? Após isso eu posso utilizar aqui um exit sub para o meu código por aqui. E antes disso eu vou pegar esse carinha aqui e vou fechar o meu banco de dados bem aqui. Eu vou precisar tanto para fechar aqui como fechar aqui. Por que isso? Porque se der erro, esse exit sub ele ignora tudo que estiver abaixo dele. Ou seja, se esse cara aqui for verdadeiro, ou seja, o usuário que eu digitei não está na minha base de dados, essa condição passa a ser verdadeira, emite essa mensagem, executa o meu desconectar e para o código bem aqui.
Se eu não fizer isso, o meu banco de dados, mesmo com ele, vai ficar aberto. E se outra pessoa tentar fazer alguma ação, não vai conseguir, porque o meu banco de dados continua aberto. Então, acho que você entendeu o porquê que eu fecho ele aqui ou aqui abaixo. Agora, digamos que passou por essa estrutura. Então, eu posso utilizar aqui, ó, um else. E eu posso fazer da seguinte forma, ó. Vamos ver se vai funcionar. Usuário encontrado. Se eu fizer assim, ó, usuário encontrado, e eu vou utilizar aqui um end if, ó. E posso, além disso, por exemplo, ó, me ponto, digamos que eu queira ser jogado aqui para uma outra página do meu form, ó, multipage.value igual, por exemplo, ó, igual a 1. Eu quero ser lançado para uma outra página. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou salvar o que fizemos até aqui. Se funcionar, a gente vai melhorando aqui o código. Então vamos lá. Se eu estar aqui o Neo, eu sei que o Neo está na minha base de dados. Se eu clicar em login, o usuário encontrado e fui redirecionado para essa página, ó. Agora vamos fazer o teste, a hora da verdade. Será que se eu errar o usuário, digitar lá Gladys, o Gladys não está na base de dados. Se eu clicar em login, ó, o usuário não encontrado, então já não deu aquele estouro de erro na cara do meu usuário, ó. E se eu der aqui um OK, nada acontece, ou seja, ele não é redirecionado. E também tem um detalhe, eu posso dar aqui umas boas-vindas a esse usuário, ó. Se eu fizer da seguinte forma, usuário encontrado, e se eu fizer assim, ó, concatenado com a minha variável consulta, e eu informar aqui entre parênteses o número 1. Só recapitulando, o número 1 é essa segunda coluna aqui, ó. Eu quero retornar com o nome da pessoa, ou seja, usuário encontrado, Neo Robson, seja bem-vindo, por exemplo. É assim que vai aparecer lá a nossa mensagem, ó. Então, usuário encontrado, Neo Robson, concatenado, entre aspas duplas, ó, seja bem-vindo. Fecho aqui com aspas duplas, vírgula, posso utilizar aqui um VB information, vírgula, e aqui a nossa variável que a gente criou para padronizar o título da mensagem, título. Então vamos lá, ó. Se eu digitar aqui, ó, Neo, clicar em login, ó, tá lá, ó, o usuário encontrado, Neo Robson, seja bem-vindo, ó. Ô Neo, se você estiver nos assistindo aí, comenta aqui no nosso vídeo, ó, e vou dar aqui um OK, ó, e fui redirecionado para a nossa página, ó. Muito simples, super fácil. A gente ainda vai trabalhar muito com a questão de acessos, né? Então aqui é apenas para você tentar entender como é que funciona um pouco da questão da lógica de como é que vai funcionar o nosso sistema. Se você sabia como fazer isso, comenta aqui. Se você sabia fazer de outra forma, também comenta aqui. Para mim, a sua opinião é muito importante, até para que eu possa saber o conhecimento de vocês, para saber se eu avanço mais o conteúdo, se eu faço mais rápido. Eu tenho que saber o grau de conhecimento de cada um de vocês. Então comenta aqui se você é iniciante, se você já é intermediário, se você considera avançado em programação SQL com VBA e Access. A sua opinião é importante para mim, para que eu possa produzir esse conteúdo e saiba a medida. Se eu avanço, se eu acelero, se eu falo mais devagar, se eu faço passo a passo. Então comenta aqui, a sua opinião é importante para mim. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, ó, eu estava estudando um pouquinho de BOF e OF para trazer para o vídeo de hoje. Lhe convido a estar se inscrevendo agora, ó. Faça como esses 2 novos inscritos que acabaram de se inscrever, ó. Somos mais de 40.465 inscritos. Venha aprender Excel, Access, comandos SQL, Power Apps e VBA de forma gratuita com o nosso canal. Se inscreva agora e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional.